Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Catequese Simbólica aqui no Centro Cultural Hugo de São Vítor. Sou Sidney Ribeiro, psicólogo e também professor e diretor aqui no Centro Cultural. Então, uma alegria poder estar com vocês esta noite falando de um assunto tão importante, tão profundo para nós quanto é Pentecostes. Quando a gente lê a passagem, de Pentecostes na Bíblia, a impressão que gera é que se trata de uma espécie de um coroamento, não é mesmo? Assim, uma ápice desse crescimento espiritual dos apóstolos. Até lá em João 16, 13 e 12 a gente vê Jesus dizendo, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podereis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Nessa promessa, Jesus mostra o quanto a vinda do Espírito Santo transformaria os apóstolos. Mas para a gente entender o significado profundo de Pentecostes, a gente tem que voltar para o início, para o Gênesis. Bem lá onde diz assim, onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso mesmo, lá em Gênesis 1, versículo 26. Como a gente está falando de catequese simbólica, significado profundo, o que Deus quer dizer com imagem e semelhança? Eu, particularmente, já ouvi falar muita coisa a respeito disso, mais no aspecto físico, de um rosto, uma face, os membros, ou a ideia melhor que eu já ouvi fala de inteligência, mas quando a gente vai estudar o significado profundo, a gente vê que tem muito mais coisa aí. E é isso que a gente vai tentar entender aqui hoje, Então, primeiramente, a gente tem que entender por que Deus criou a sua imagem e semelhança. Você já se perguntou isso? Bom, ele faz isso para que a gente pudesse participar do bem que ele é por natureza, certo? E como que a gente faz parte? Como que nós participamos? É através da graça que vem de Deus, Então, a imagem de Deus, ela foi feita segundo a razão e a semelhança de Deus segundo o amor, Então, a imagem é segundo esse conhecimento que a gente busca da verdade e a semelhança segundo o amor da virtude. Isso mesmo, o amor da virtude. A gente pode até falar aqui, quando a gente fala de amor, desse vínculo que une duas pessoas, Existem 3 tipos de amor. Existe aquele amor que ele é útil, certo? Que une as pessoas pela utilidade. Existe um amor que ele é deleitável, ou seja, que une as pessoas pelo prazer, pelo deleite. Mas existe um amor que ele é por causa ou segundo a virtude. A virtude sendo aquele hábito elegido, eleito pela reta razão no seu ponto médio. Então, isso é muito bonito porque o amor, segundo a virtude, ele é o amor mais perfeito que existe, Por quê? Porque ele é segundo os bons e semelhantes, olhem só, semelhantes em si segundo a virtude. O que acontece? A utilidade e o deleite, esse amor, ele é um amor passageiro, que quando acaba a utilidade e quando acaba o deleite, o amor também acaba. Mas a virtude, ela é algo que nunca deixa de ser um bem. O amor segundo a virtude, ele é um amor que não passa. E por que ele não passa? Porque a virtude é um bem que permanece. A virtude sempre é um bem, justamente por ser isso. Por ser um hábito eleito pela reta razão no seu ponto médio. A imagem, ela é segundo o intelecto. A semelhança segundo o afeto.
Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem primeiro, segundo o intelecto, o conhecesse e segundo o afeto, o amasse. E aí nós podemos entender o seguinte: quando eu conheço e amo alguma coisa, eu a possuo. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, primeira coisa, a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. Mas quando eu conheço e amo, é como se fosse um outro de mim. Né? Esse verdadeiro amor, esse amor da virtude, ele transforma o outro, um outro eu. Então isso é muito claro, por exemplo, com marido, esposa, ou também com filhos, né? Quando eles sofrem, quando o objeto de amor que eu tenho sofre, eu também sofro. Vocês reconhecem isso? Né? A gente também se entristece quando aquele que eu amo se entristece. Então, é assim que a gente possui o objeto que conhece e que ama. E a gente observa essa questão desses dois elementos, a imagem e a semelhança, como o fogo. O fogo, ele é um elemento que tem duas coisas diversas, né? Uma delas é o esplendor e a outra é o calor. Nem o esplendor é o calor, óbvio, e nem o calor é o esplendor. Por quê? Porque o esplendor, ele brilha e é visto, mas o calor, ele queima, ele arde e ele é sentido. Então, nem o esplendor arde e é sentido, certo? E nem o calor brilha ou é visto. Assim também, então, a gente vai dizer que a imagem e a semelhança, elas parecem ser diversas, né? São características distintas entre si. Porque segundo aquele bem, né, que o homem foi feito, a imagem de Deus, a criatura humana brilha para o conhecimento. E segundo aquele bem pelo qual o homem foi feito, a semelhança divina, ele aquece-se para o amor. Que a imagem e a semelhança possam ser tomadas assim, o próprio salmista aponta. Então a gente pode ver isso no Salmo 4, versículos 7 e 8. Levanta sobre nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Infunde no meu coração a alegria. Então, essa luz que se levanta sobre nós, ou em nós, ela distingue a divina imagem, que aponta essa descrição da razão. E pela alegria, distingue a divina semelhança, que aponta a radiosidade do amor. Então, tudo isso se comunica com a gente, né? Quando nós estamos alegres, o nosso coração se inflama. Então, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, ele foi constituído como a mais excelente, como a parte mais excelente da providência divina, né? Como o Senhor desse mundo das delícias, que é aquilo que a gente conhece lá no sexto dia, não é? O homem é criado, é o último elemento da criação antes de que Deus descanse, não é? Então ele é o ponto mais alto. E vocês assistiram a aula de quarta-feira? Se não assistiram, vale a pena dar uma olhada na aula do professor Robson, porque ele fala que numa obra que está nesse livro aqui, né? Os princípios fundamentais de pedagogia. Aqui tem uma obra chamada Tratado dos 3 Dias de Hugo de São Vítor. Nessa obra, Hugo de São Vítor explica que todo o universo, né, ele é um simulacro da alma humana e tem uma função simbólica de que nos leve a conhecer a Deus. Então, nesse tratado a gente percebe isso, que toda a criação é feita para isso, para que o homem conheça a Deus. Então toda a criação foi feita para o homem, né? Não para que ele se deleitasse nela em si, mas para que ele conhecesse aquilo que está por trás do que foi criado.
Então, o que a providência divina fez? Ela acrescentou à razão do homem, ela acrescentou ali nessa nossa razão uma advertência para a gente conservar o que é bom e também aquilo que eu não possuía, buscar para obter aquilo que eu não tenho. Então, essas duas advertências foram inseridas na inteligência humana de duas formas: conservar o que é bom pela obediência e buscar aquilo que eu não possuo pela graça, pela operação da graça divina. Só que tem um problema. Alguém viu e invejou. Isso mesmo. O demônio, quando ele viu que o homem estava ascendendo, que o homem estava subindo pela obediência, naquele lugar onde o próprio demônio caiu devido à sua soberba, ele sentiu inveja do homem. Só que daí tem um problema. Ele não poderia ferir o homem pela violência. Ele não tem essa capacidade. A gente vê muito isso, né, na própria passagem onde Eva dialoga, né, com a serpente. A serpente ela vai questionando Eva, mas ela não ataca Eva. Ela vai dialogando e questionando. Uma das coisas que ela pergunta é verdade que você não pode comer nenhum fruto? Isso é estranho, porque Eva diz não. Eu posso comer dos frutos, menos daquela árvore. Ou seja, a serpente dá indícios para nós de que ela não sabia qual era o fruto proibido. Mas daí ela engana Eva. Então é isso que o demônio faz. Como ele não pode vencer o ser humano pela virtude, ele vai e vence o ser humano, ataca o ser humano pela fraude. Ele trapassa, ele engana. E foi assim que o demônio inflige no homem dois males. E esses dois males são justamente opostos a estes dois bens que nós estamos falando. Então, onde o homem foi feito à imagem de Deus, segundo a razão, o demônio feriu pela ignorância do bem. E onde o homem foi feito à semelhança de Deus, segundo o amor, o demônio feriu o homem pelo desejo do mal. E lá em Romanos 7, versículo 19, né, São Paulo diz, olha que coisa, não faço o bem que queria, mas o mal que não quero. Olha como que isso se... né? São Paulo fazendo uma fala de autoanálise, digamos assim, percebe esse movimento dessa ferida que o demônio nos deixou. E destes dois males, a ignorância do bem e o desejo do mal, surgem todos os outros males que existem. Da ignorância procede o delito. E da concupiscência procede o pecado. Então, o que é o delito? Se você for ler a definição de delito, ele é uma falta. Né? A gente até diz, ele cometeu uma falta. É a mesma coisa que dizer que ele cometeu um delito. Que é algo que ocorre quando a gente não faz o que deveria ser feito. Então, eu não fiz o que devia ser feito. E a gente ouve muito isso, né? A igreja tem tantos documentos, a igreja tem um magistério tão grande, tantas coisas. Então, muitas pessoas justificam, né, a sua atitude pecaminosa por ignorância. Isso é um delito. A gente não faz o que deveria fazer, que é a vida intelectual, que é buscar conhecer a nossa fé. Esse é o delito. Agora, o pecado ele ocorre quando a gente faz o que não deveria fazer. E aí isso é um pouco mais perceptível, né, do que o delito. Né? Onde eu sei que não deveria fazer algo, mas acabo não resistindo. Então o homem furtado, espoliado destes dois bens e também ferido por dois males, ele foi deixado semivivo. Então eu volto de novo na aula do professor Robson, para quem não assistiu. Para quem assistiu vai perceber. Quando o professor Robson falou do significado profundo, falou brevemente, mas falou do significado da passagem do bom samaritano, quando o homem está caminhando, né,
de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado e ele é ferido por ladrões e ele é deixado meio morto, certo? Então olha só, o demônio nos deixa aqui, nos livrando nos roubando destes dois bens, ele nos deixa semi-vivo. E lá naquela passagem está deixando meio morto. Olha que coisa, como as coisas vão se conectando, né? Isso é muito bonito. E por que meio morto? Porque assim, a natureza humana, a natureza divina da semelhança, que ela consiste no amor, ela pode ser inteiramente corrompida. Isso mesmo. A gente pode desejar o mal por completo. Agora, a imagem divina que está na nossa razão não pode ser totalmente apagada. Primeiro, que o próprio demônio seria vencido por isso, porque se eu não tenho o mínimo de consciência, de razão no meu agir, não tem como eu pecar. Eu seria uma pessoa inocente, certo? Desprovida de qualquer razão. Então, precisa existir algo de preservado na inteligência, para que o pecado seja pecado, que geralmente ocorre quando eu tenho o consentimento do mal. E aí a gente pode pensar que, embora essa malícia possa tomar conta de alguém ao ponto dessa pessoa não desejar nada de bom, não amar nada do bom, ninguém pode se tornar tão cego por uma ignorância enorme, né, que nada mais possa conhecer da verdade. A gente pode ver isso pelo próprio demônio. Né? O próprio demônio corrompido ao ponto de não amar nada do bom, mesmo assim não ficou cego ao ponto de não conhecer mais nada da verdade. Então, está muito correto isso, né? Quando se diz que o homem ficou semivivo. Mesmo depois de ferido, o homem conseguiu viver. Aquele em que foi deixado uma centelha. O que é uma centelha? Uma faísca de algum entendimento conseguiu viver. E aí quando a gente vai lá em Isaías, né, 42, capítulo 42, versículo 3, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 20, a gente vê que está lá: não quebrará a cana rachada e nem apagará a mecha, e essa mecha pode ser também a chama, que ainda fumega. Estamos falando do fogo, não é? Então, essa mecha que ainda fumega é esse resquício, né, de razão que não pode ser destruído. Porque a espada do nosso inimigo não pode destruir completamente o bem. Na medida que não pode destruir a dignidade do bem da natureza. Porque o bem da natureza foi criado por Deus, que é o sumo bem. Então o demônio não pode destruir o bem por completo, mas ele nos engana. No Salmo 50, né, o salmista canta: cria em mim, ó Deus, um coração que seja puro. Cria em mim, ó Deus, um coração que seja puro e renova em mim um espírito reto. O que isso significa? Então, pelo coração puro, o amor, pelo coração puro, o salmista está falando da semelhança divina. E pelo espírito reto, ele está falando da divina imagem. Certo? O que ele indica com isso? Que a divina semelhança pode ser totalmente corrompida, mas a imagem nunca pode ser totalmente destruída. Porque, veja bem, olha como faz muito sentido isso. Ali, onde nada restou do bem, quando vai renovar, se cria. Olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ali no coração, onde o mal foi completamente destruído, quando vem uma ação divina que vai restaurar isso, a restauração precisa ser uma criação, porque não existe mais. Porém, lá, na divina imagem, onde algo de bom ainda existe, onde tem alguma questão da razão ainda que preservada, se tem alguma coisa de bom naquilo que está muito ruim, você renova.
você reforma, né? Mas vamos ficar com a renovação, você renova. Então essa pureza do coração, ela consiste no amor perfeito de Deus. E a retidão de espírito, ela consiste na saúde da nossa razão. E com isso vai concordar o salmista lá no Salmo 103. Todos, Senhor, esperam de ti. Envia o teu espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Envia teu espírito, essa oração está lá na oração do Espírito Santo, né? Envia o teu espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Olha que interessante, quando a gente fala de face, a gente lembra do rosto, a gente lembra da imagem, né? Então, pelo coração puro... aqui. O homem, então, ele foi honrado com esses dois bens principais. Mas ele não entendeu essa honra. Ele não tinha entendido a honra que Deus o levou. E daí ele consente, vamos lá, olha aí, a parte da razão preservada. Ele consente ao demônio. Ele sente, ele é tentado, mas ao invés de resistir, ele não dá conta da resistência e ele consente. E através disso ele corrompeu em si a divina imagem pela ignorância do bem e a divina semelhança pelo desejo do mal. E aí o homem não pode se desfazer do mal sozinho e não pode reformar o bem sozinho também, certo? Por isso ele precisou que a providência divina providenciasse, certo? 2 remédios para curar-lhe e recuperar desses bens que ele perdeu. O primeiro remédio é o conselho e o segundo remédio é o auxílio. Olha só como a gente está caminhando, né? Sai de um homem, falei que no início da aula sobre a questão do ápice, né? Que os apóstolos vivenciam em Pentecostes, mas a gente está caminhando num progresso. O homem precisa de auxílio, ele cai e precisa de conselho e de auxílio. Só que primeiramente o homem ele precisou ser entregue a ele mesmo. E por quê? Porque para conhecer a enfermidade e também para não julgar que o efeito, que a ação da graça fosse supérflua. Vocês entendem isso? Porque se ele recebe esse auxílio da graça de imediato, ele pode, de repente, até se confundir, dizendo que a graça nem é tão necessária. Não houve um reconhecimento da enfermidade. E isso aqui lembra o pelagianismo, né? Essa heresia que foi tão bem defendida pela igreja por Santo Agostinho, que ela diz que o homem consegue, por mérito, né, sem auxílio da graça, poder alcançar essa intimidade divina, salvação. E isso é impossível, não é? Porque Deus nos amou primeiro, não é? Santo Agostinho diz isso. E na Sagrada Escritura traz, Deus nos amou primeiro. E por conta desse amor primeiro, sempre existe uma graça chamada graça suficiente, que atua ali como uma graça atual, que ela me convida o tempo todo, né? Então essa graça existe. Até que, se ela me convidar e houver o meu consentimento à graça e à colaboração, e aí sim um esforço, eu posso alcançar uma graça santificante, né? Estamos falando de Pentecostes, Espírito Santo que santifica, não é? Então esse tempo em que o homem foi largado a si mesmo foi conhecido como o tempo da lei natural, né? Para que a natureza operasse por ela mesma, não para que ela tivesse algum mérito. Foi justamente o contrário, para que a natureza encontrasse e entendesse a sua impossibilidade, né? Que ela não pode sozinha. Então, entregue a si mesmo, o homem começou a se afastar da verdade pela sua ignorância. Então, ele foi obrigado a admitir a sua cegueira, né? Então, depois que ele reconhece que é cego, ele também vai ser obrigado a reconhecer que está doente, que está enfermo, né? Então, nesse momento em que ele reconhece que é cego, lhe é dada a lei escrita. O que a lei escrita faz, né? Através desse conselho, né? Ela vem iluminar a nossa ignorância.
Ela vem dizer o que nós devemos fazer. Só que quando ela ilumina a ignorância, ela não me fortalece, a lei não me fortalece na doença, na enfermidade, né? Isso aí é por quê? Para que o homem fosse ajudado naquela parte em que ele reconheceu o defeito. Ele reconheceu o defeito que era cego. Ainda não tinha reconhecido o defeito de que ele não tinha condições de progredir por si mesmo. Mas quando então eu conheço a lei, que é uma lei que nos é revelada, que nos é dada por Deus, o que o homem começa a fazer? Ele começa a se esforçar para progredir. Ele começa a se esforçar para cumprir a lei. O homem quer cumprir a lei. Mas ele quer cumprir a lei pressionado por um desejo do mal. Ele não tinha graça ainda para o ajudar a viver uma vida de virtude. Então ele acabava querendo o bem, mas fazendo o mal. E é bem assim que diz São Paulo, né? Tanto em Romanos quanto na carta aos Hebreus, onde ele diz. Em Romanos ele fala: pois pelas obras da lei não será justificado nenhum homem diante de Deus. E ele continua lá em Hebreus: a lei nenhuma coisa levou à salvação. E por que a lei não leva à salvação? O que nos vem pela lei é o conhecimento do pecado a que estamos submetidos. E não a extinção do pecado. Certo? Eu conheci o pecado, mas eu não extingui ele. O homem possuía o conselho da lei, né, aquilo que ele deveria fazer, mas não tinha o auxílio da graça para ser capaz de praticar a lei. Então a lei dava o conhecimento do que fazer, mas não dava o vigor para o homem fazer. Então assim, o enfermo continuava com aquela fraqueza, certo? A não ser que o médico que deu a receita, né, o médico deu uma receita também desse o remédio. E qual que é o remédio para o pecado, para essa doença do pecado? É a graça. O homem, então, foi obrigado a reconhecer que, por si só, não poderia nem conhecer a verdade e nem realizar o bem. Olha só, um caminho para a própria virtude da humildade, né? Reconhecer que, por si só, eu não posso nem enxergar a verdade, nem fazer o bem. Então, todo o bem que nós fazemos, ele é um bem movido por Deus. Isso mesmo. Até mesmo naquele bem em que eu não estava pensando em Deus, mas que eu fiz de alguma maneira, de uma forma meio espontânea e natural, ele é movido por Deus. No tempo da lei natural, o homem reconheceu a cegueira, e no tempo da lei escrita, o homem reconheceu a sua doença, a sua enfermidade. O próprio profeta Davi reconheceu essa benevolência divina para com o homem, quando ele diz o seguinte: a graça e a glória dará o Senhor. Olha só, a graça e a glória quem dá é o Senhor. Não é mérito, né? É Deus que dá, é um ato de amor de Deus. E Santo Agostinho diz uma coisa muito semelhante também, que ele diz que a lei foi dada para que o homem procure a graça, que é isso que está dizendo, o homem se esforça para cumprir a lei, então ele está procurando a graça. Mas a graça é dada para que o homem cumpra a lei, certo? Olha como é um complemento perfeito. A lei vem para que eu procure a graça, mas a graça me ajuda a cumprir a lei. Então assim, depois que o homem conhece a cegueira e a enfermidade, lhe foi dada a graça, pela qual se iluminaria o cego e sararia o enfermo. Ou iluminaria a nossa ignorância e esfriaria o desejo do mal. Olha que coisa importante que é a graça. Às vezes as pessoas querem lutar contra as suas inclinações maliciosas e ela faz um esforço, não, eu não vou fazer. Mas ela, de repente, não consegui. Acabei caindo. Então essa resistência, ela depende de um esfriamento do desejo do mal que vem pela graça. Ela ilumina então para o conhecimento da verdade e inflama
incendeia para o amor da virtude. Por isso o Espírito foi dado em fogo. Vocês entendem isso? Para que tivesse luz e chama, esplendor e ardor. Olha que coisa linda. Luz para o conhecimento e chama para o amor. Então vocês percebem que o fogo não é algo ocasional, não é assim escolhido a esmo. O fogo, a chama, não poderia ser outra coisa. É o simbolismo perfeito para Pentecostes. Não poderia ser outra coisa. A gente pode seguir um pouco mais, porque assim, a solenidade de Pentecostes não é uma coisa nova ali após os discípulos, porque assim, já foi celebrada de uma forma figurada por Moisés, né? Lá pelos filhos de Israel, no Monte Sinai, né? Conforme a gente vê lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17, né? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram feitas por Jesus Cristo. Nessa passagem existe uma conexão entre as duas coisas. E olhem só como existe mesmo essa conexão. A lei foi dada no alto do monte. A graça foi dada no alto do cenáculo. A lei, ela foi dada nos fulgores do fogo. A graça foi dada em línguas de fogo. A lei foi dada para 12 tribos e a graça foi dada primeiro para 12 apóstolos. Olha que coisa linda. A lei foi escrita em 2 tábuas e a graça ela vai se consumar nos 2 preceitos da caridade. Quais são? O amor a Deus e ao próximo. A lei foi escrita pelos dedos de Deus em tábuas de pedra e a graça foi escrita nos corações, em corações humanos. E a questão da simbologia do número, né? A lei foi dada 50 dias depois da celebração da Páscoa, lá na terra do Egito, e a graça foi dada 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Coisa bonita, não é? Como se conversam, né, as Sagradas Escrituras nesse progresso de vida espiritual que o homem, que a humanidade vai sendo conduzida por Deus. Então lá em Atos, né, a passagem do Pentecostes. Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 4. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam os discípulos igualmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um estrondo, como um vento que soprava impetuoso. O vento, quem assistiu a aula da professora Juliana ontem, vai se lembrar que ela disse que o vento que sopra as velas do navio, né, no mar, esse vento é uma inspiração do Espírito Santo. Então tudo ligado, né? Aqui também tem um simbolismo semelhante, mas como ela falou disso, a gente vai seguir. E encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo. Finalmente, então, são repletos, recebem, né, o Paráclito, que faz com que eles conheçam toda a verdade. E aí, quando a gente pensa assim, o Espírito, vamos pensar, a plenitude do Espírito está na cabeça. E a participação está nos membros, certo? Porque quem que é, se a gente for analisar no ponto de vista da Santíssima Trindade, o Espírito é o Filho, não é? Então, o Espírito está pleno na cabeça da igreja, que é Jesus. E aí, mas ele não está só na cabeça, ele está no corpo. Então, também tem uma participação do restante do corpo, que são os membros. A cabeça é o Cristo, os membros
é o cristão. A cabeça é uma e os membros, né, são vários, são muitos. O corpo, ele é constituído de cabeça e membros, né? Um espírito, um só corpo. O que isso nos faz entender? Quem não está, olha que coisa, gente. Quem não está no próprio corpo não pode ser vivificado pelo Espírito. Lá em Romanos, São Paulo nos diz, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha que coisa. Pentecostes significa o quê? Se a gente não tem o Espírito Santo, se a gente não tem Pentecostes, a gente não está em Cristo. A gente não é dele. E o que é o Pentecostes? É esse progresso espiritual que a gente está falando aqui, certo? É vencer, primeiro, entender que sou cego, depois que sou doente. Me esforçar pela lei, pedindo que a graça me ajude a cumprir a lei. Então, quem não possui o Espírito de Cristo não é membro de Cristo. Tem que entender isso. Nada que está no corpo está morto, certo? Então, se está no corpo, está vivo. Se um membro nosso morre, ele apodrece, ele cai. Então, se está no corpo, está vivo. Só que nada do que está fora do corpo também, né? Então, se não há nada morto no nosso corpo, unido ao nosso corpo, mas também não há nada vivo fora do corpo. Essa aqui é aquela unção, né, que fala o Salmo 132, versículo 2. Vejam bem. Desce sobre a barba de Araão, que desce até a orla do seu vestido. Bom, a gente já falou aqui que a cabeça é Cristo, né? Então isso é ponto pacífico. Cristo é a cabeça de todos os fiéis. E a barba? Bom, a barba ela é um sinal da virilidade, certo? Então ela significa aqui os apóstolos. Por quê? Os apóstolos aderiram a Cristo. Enquanto ele vivia, conviveram com ele, testemunharam a vida de Cristo. E depois da ascensão, quando eles recebem o Espírito Santo, eles ficam plenamente fortalecidos. E aí vão agir com virilidade, pregando a fé no mundo inteiro, em todos os reinos, sem medo. Foram levados aos tribunais, flagelados, não é? Conduzidos diante de reis, governantes, mas em tudo eles foram vencedores. Então, essa unção do Espírito que está na cabeça, que é Cristo, desce por participação. Lembra lá no começo da aula, como que a gente participa, né, do bem que Deus é? Pela graça. Então, ela desce pela barba que alcança os apóstolos. E Cristo diz, né, recebei o Espírito Santo, lá em João, capítulo 20, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. E ele desce na barba, mas também desce até a orla do seu vestido. O que isso significa? Porque o mesmo Espírito que alcançou os apóstolos, ele é concedido a todos os santos do futuro que vão existir até o fim do mundo. Então, essa graça vem e alcança, certo? Então, olha só, a gente precisa realmente voltar para nós mesmos e ver se a gente se purificou da mácula, da carne, do espírito, né? Para que a gente possa possuir e receber o Espírito Santo. Lá no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 4 ou 5. Porque existem... Como o demônio ele nos fere pelo engano, o que o demônio faz? Ele nos faz acreditar que não é necessário se purificar, que não é necessário enxergar a enfermidade. Deus é amor, Deus me ama, né? Se é feliz, Deus não me condena. Então olha o que diz em Sabedoria. Na alma maligna não entrará a sabedoria. O que é a sabedoria? Ela é o dom
do Espírito Santo mais elevado. É o 7º dom, né? Vocês devem já ter percebido que os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, eles são progressivos, né? Começando ali pelo temor de Deus, terminando na sabedoria. Então, quando a gente progride e alcança a sabedoria é Pentecostes. É receber o Espírito Santo. Então, na alma maligna não entrará a sabedoria. Não habitará no corpo sujeito ao pecado, porque o Espírito Santo, a sabedoria, porque o Espírito Santo que ensina a alma, ele foge das ficções e afasta-se dos pensamentos que são sem entendimento e é expulso pela iniquidade superveniente. O Espírito Santo desce quando Jesus é batizado em formato de pomba. É isso mesmo. Uma pomba, quando ela vê uma agitação, ela foge, né? A pomba ela só pousa naquilo onde está em silêncio, naquilo em que está em recolhimento, que está em uma calmaria. Então, essa é a necessidade, né? Então, o que nos pede, né, Pentecostes? Que a gente imite os apóstolos. Eles estavam lá não só no mesmo lugar, mas eles estavam também numa só fé, numa só esperança, numa só caridade, unidos em oração, devoção, invocando, numa expectativa de receber o Espírito Santo. E é nisso que existe, então, uma aceitação de que eles participem do bem que é Deus. Então, através disso, né, desse lugar em que nós estamos unidos numa fé, numa esperança, numa caridade, que a gente possa participar desse bem que é Deus. E aí, o que essa participação faz? O que a graça faz? A graça nos justifica. Porque, pois pelas obras da lei não será justificado, mas pela graça do Espírito Santo nós seremos justificados aqui no tempo. E quando formos justificados no tempo, a gente vai ser igualmente glorificado na eternidade. Coisa linda, né? Só que para isso, então, que a gente pede, né, que dignice nosso Senhor vir em nosso auxílio. Muito bem. Maravilhoso, não é? Quando a gente começa a verificar isso e percebe, então, que muito mais do que um ato, um rito, o Espírito Santo, o Pentecostes é uma vivência de fé, isso nos move, né? Essas verdades nos movem, nos fazem acordar para essa realidade que é a nossa vida espiritual e intelectual. Bom, para você que gostou disso, gente, que nos acompanhou aí na catequese simbólica, primeiro eu agradeço a companhia, mas também, então, o que eu digo? O que eu recomendo? Eu recomendo o nosso livro Sermone Centum, né? Porque essa base simbólica foi toda usada aqui, né? Ontem a professora Juliana falava na aula que quando a gente está no mar turbulento, nós precisamos jogar uma âncora no mar, certo? E essa âncora é a humildade. Então, o que é a humildade? A humildade é o princípio do aprendizado. A gente precisa entender que para aprender eu tenho que reconhecer que eu sou cego, que eu estou enfermo. E eu posso aprender, então, buscando o conhecimento. E nessa humildade, então, a gente se coloca nos ombros deste gigante que é Hugo de São Vítor. Estamos com frete grátis até amanhã. Então, quem adquirir o livro até amanhã vai recebê-lo com frete grátis. Se você já tem, então eu sugiro que você compre e dê de presente para um padre, para o seu pároco. Pensa um sermão desse no domingo. Nós temos aqui várias solenidades, né? E então pensa o padre, seu pároco buscando aqui, fazendo uma homilia. Então é um grande presente para um sacerdote, certo? E nós temos também outro gigante, não é? Aqui que
do qual nós subimos nos ombros, que temos falado agora mais frequentemente, que é John Senior, que desenvolve esse programa de humanidades integradas, né, na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, com resultados realmente assim espetaculares, né? Você pegar 200 alunos contaminados pela ideologia hippie, que aplicados a esse programa acabam se tornando aí 196 vocações religiosas, né? Monges, abades, padres e até bispos. Então é uma coisa que realmente funciona muito bem. E nós conhecemos padres que participaram desse processo, né? E que realmente despertam muitas vocações. E é essa base, esse fundamento que nós usamos para elaborar o curso Contos Maravilhosos, né? Que está com as inscrições aí reabertas. E até domingo ele está com 10% de desconto. Então, se você ainda não se inscreveu, também corre lá e se inscreve, porque são nesses fundamentos que o Centro Cultural se baseia para poder desenvolver todo o nosso apostolado, todo o nosso trabalho. E para você obter, então, esse desconto, é só colocar lá, Jornada Especial 10. Então, eu agradeço a todos, que Deus os abençoe e possa nos dar aí um santo final de semana e nos conduzir aí pela graça do Espírito Santo, certo? Então vamos fazer uma oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.